Olá, pessoal, queridos irmãos e irmãs, que alegria, 12º domingo comum do ano. Bem no meio do ano, né? E o evangelho de hoje continua o evangelho do domingo passado, Mateus 10, 26 a 33. É quase o final do discurso que Jesus faz quando ele manda os discípulos em missão. Para conversar sobre isso, nós temos a alegria imensa de ter conosco o nosso irmão Darlan Oliveira, que, como sempre, está nos acompanhando nesses programas de domingo. Alegria, Darlan. Maravilha, alegria imensa estar aqui com vocês e mais um caminhando desse 12º domingo do tempo comum, né? Como o Marcelo falou, a gente continua refletindo o Evangelho de Mateus, essa continuação do discurso em que Mateus coloca na boca de Jesus como palavra de envio aos discípulos e discípulas em missão. Em poucos versos, ali entre os versículos 26 a 31, Jesus fala 3 vezes a expressão "não tenham medo". Que importância pode ter para nós essas palavras, sobretudo nesse momento, né, do qual estamos ameaçados por essa pandemia, Marcelo? Você acha que a gente não tem razões suficientes para ter medo? Pois é, Darlan, razão para ter medo a gente sempre tem. E os discípulos tinham muitas. Eles estavam vendo o risco que Jesus estava correndo e o risco que eles corriam quando estavam com Jesus. Então, o que Jesus quer mostrar, advertir, é de que a missão implica mesmo em conflito, sofrimento, risco, né? E que ou a gente topa isso ou não vai na missão. A missão, porque quando você pergunta assim, a gente não tem razão de ter medo? Tem. Agora, o que é a coragem? A coragem não é não ter medo. A coragem é enfrentar o medo. Então, o que Jesus traz não é dizer assim, não tenho medo não, porque não tem problema, não tem perigo. Ele não está dizendo isso não. Perigo tem e ele adverte. O que ele está dizendo é, vamos ter coragem e vamos enfrentar o medo. Muito bem. Quando Jesus vem dizer, né, que a sua missão era cuidar dos doentes e libertar as pessoas das energias negativas, vamos assim dizer. E isso acarreta também em oposições e conflitos. Infelizmente não deveria ser assim, mas por algum motivo é. Aqui no Brasil, a gente teve a missão, há pouco tempo, dos médicos cubanos, né, que fizeram um excelente serviço assistindo comunidades, cidades que nunca tinham visto, nunca tinha tido a presença de médicos, né? E com esse processo dos cubanos, dos médicos cubanos vindo no Brasil, essas comunidades tiveram esse acesso. E logo no início, logo quando o governo Temer assumiu, uma das primeiras coisas que fez, né, foi expulsar esses médicos, infelizmente. Mas isso é um contexto que eu trago no campo mais político, né, no campo mais social. No plano religioso, a gente poderia dizer que a igreja nunca foi perseguida. Você acha isso certo? Você concorda com essa afirmação que a igreja nunca foi perseguida? Porque nesse tempo em que os médicos cubanos estavam aqui, a gente teve muita confusão, né? Vamos amenizar a palavra, porque era questão dos médicos brasileiros criticarem, como se fosse uma subvalorização dos médicos brasileiros. A gente vê que tinha uma difamação e até violência, né, nesse processo. Você acha que dentro desse processo a igreja cumpre a missão de Jesus, fazendo uma ponte, fazendo um comparativo? O que você acha disso? Darlan, a missão da igreja não é fazer uma mediação. Não é a igreja é o poder religioso, o governo é o poder político, e a igreja faz a ponte entre os dois. Não é assim.
a ponte entre os movimentos sociais e o governo. O governo persegue, a igreja vai lá e serve de advogado. Não é isso. A igreja é chamada por Jesus a entrar no conflito do lado do povo, do lado dos lavradores, do lado dos índios, do lado dos trabalhadores perseguidos, oprimidos, né? Então, na América Latina, nos últimos 60 anos, eu mesmo convivi com o martírio de muitos irmãos e irmãs. Quantas vezes acompanhei, tive que ir para enterro de pessoas que foram mortos na época da ditadura militar brasileira, mas mesmo depois, por serem testemunhas do reino de Deus. Então, quando você, Darlan, fala a igreja, quem é a igreja? Se você falar em bispo, padre, clero, foram também um setor deles, uma parte deles, perseguidos, e uma parte não. Então, tem uma parte que opta pelo poder. Se o governo for do PT, eles estão ali ligados. Se o governo for de direita, eles estão tentando ter seus privilégios. Mas essa não é a igreja de Jesus. Essa não é a proposta de Jesus. Nem para a igreja católica, nem para igrejas pentecostais. Não é para ninguém. Então, discípulo de Jesus, se por acaso segue o evangelho, sabe que se a gente é muito bem aceito pelo poder, alguma coisa não está indo bem. Darlan. No Evangelho, Jesus diz: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Marcelo, parece loucura, né? Um pastor mandar as ovelhas para o meio dos lobos. O Evangelho diz que os discípulos serão arrastados às sinagogas e aos palácios. Parece que naquela época os cristãos só entravam nas sedes dos poderes religiosos, do poder religioso quanto dos governantes, quando eram arrastados como réus. Hoje, graças a Deus, não é mais assim. Mas, infelizmente, há religiosos que vão ao Planalto, por exemplo, para fazer barganhas. E essas pessoas, neste domingo, fazem a profissão do Evangelho, né? Isso não soa um tanto estranho para a gente? Acho muito estranho. Acho até... você diz, graças a Deus, que não é mais só arrastado que vão para os palácios. Eu não diria que, graças a Deus, não. Eu acho que não é missão dos cristãos andar em palácio, andar em sede de poder. Agora, principalmente para fazer barganha, em benefício dos próprios meios, quer dizer, pessoas que acreditam assim, para fazer a missão eu tenho que ter dinheiro, se é o governo que tem dinheiro, eu vou pedir ao governo o dinheiro que eu preciso. E aí a missão vira objeto do comércio. Jesus, no Evangelho, diz claramente que não é por aí, e é por isso que ele assumiu a cruz. O que quer dizer a cruz? O serviço de doação no meio do risco, no meio de tudo, né? A partir de baixo e não a partir de cima. Eu acho que é isso que a gente tem que voltar a ser hoje em dia. E que o Evangelho de hoje nos chama a viver. Não é isso? Com certeza. Assim, é porque como a gente faz a leitura e cada vez que a gente faz a leitura bíblica, a leitura do Evangelho principalmente, a gente interpreta de uma forma, né? Mas você poderia comentar um pouquinho sobre que história é essa de Jesus mandar os discípulos serem espertos como as serpentes e simples como as pombas? Na Bíblia havia essa simbologia de que a serpente era o mais astuto, o mais esperto dos animais. Então, o que ele está querendo dizer para os discípulos é: vocês têm que ligar esperteza e simplicidade. Então, os discípulos têm que, para curar os doentes, para tirar as pessoas das energias negativas, tirar o medo,
tirar o desânimo. Então vocês têm que usar este amor. E com os poderosos, vocês têm que ser mais capazes de perceber a malícia deles. Vocês não podem ser pessoas ingênuas, enganados. Ninguém pode colocar você no bolso, você não pode deixar isso. Senão você não cumpre a missão do Evangelho. Ao mesmo tempo que você tem que ser transparente, simples, uma pessoa só, e não uma pessoa dupla, falsa, de jeito nenhum. Então, o que Jesus propõe é isso. Acho que a gente terminou o nosso tempo, né, Darlan? Mas é muito importante esse chamado de Jesus para a gente dar testemunho. Não é a pessoa que vai para uma praça pública com a Bíblia na mão e chega lá e diz: vim aqui falar para vocês de Jesus. Não. É alguém que entra no projeto de Jesus. Vou dar um exemplo para vocês. A Igreja Católica chegou aqui no Brasil nas caravelas dos portugueses. Aceitou a escravização dos índios, aceitou trazer negros como escravos, aceitou ficar sempre nos centros das cidades, nos terrenos mais ricos, ganhou conventos, e falando de Jesus o tempo todo. Isso foi testemunho de Jesus? Não. O testemunho de Jesus é o testemunho do projeto de Jesus para o mundo. O Evangelho diz, não é aquele que diz Senhor, Senhor, que faz parte do reino, mas é aquele que faz o que Deus manda, a vontade do Pai que está no céu. É isso, gente, que a gente deseja a todos. Um bom domingo, uma boa semana. Muito obrigado. Obrigado, Darlan. Eu que agradeço a presença, Marcelo. Nessa pandemia a gente tem motivo suficiente para ter medo, né? Para ter cuidado, mas sustentado pela palavra, por essa palavra que nos fortalece a cada dia, a gente tem força suficiente para enfrentar todos esses medos. Eu queria encerrar nosso programa de hoje com uma canção do Padre Zezinho que fala mais ou menos assim: tende medo somente do medo, a verdade vos libertará. Então que andemos de mãos dadas com essa verdade, caminhando e tendo a certeza que Deus nos livrará de todo mal. Beijo no coração e até a próxima semana. Libertará. Não temais os que matam o corpo, não temais os que armam ciladas, não temais os que vos caluniam, nem aqueles que portam espadas. Não temais os que tudo deturpam, pra não ver a justiça vencer. Tende medo somente do medo de quem mente pra sobreviver. Tende medo somente do medo de quem mente pra sobreviver. A verdade nos libertará, libertará. a verdade vos libertará.